Uma pessoa em um sonho estava passando mal e quando ela acordou, ela estava com todos aqueles mesmos sintomas no corpo físico. E ela pergunta como isto pode acontecer. O que se passa em um plano da nossa consciência se reflete nos outros planos. Então, se nós num sonho estamos doentes, se no sonho nós nos envolvemos com isso, e se no sonho nós ficamos muito coligados com isto vai passando para os outros planos. O contrário também é válido. O que está acontecendo conosco aqui no plano externo, no plano material, no plano físico, pode afetar o que acontece nos outros planos, porque isto é muito interligado. Então nós temos que treinar a imparcialidade diante do que acontece. Porque se nós estamos imparciais, se nós ficamos neutros diante do que acontece, isto ali fica neutralizado e tem a possibilidade de não passar para outros planos de consciência. Agora, para a gente controlar o que se passa num sonho, como por exemplo, você conseguir ficar imparcial com aquilo que está vivendo nos sonhos, precisa que você já tenha uma dedicação ao trabalho com sonhos. Precisa que você se dedique, que você anote os sonhos, que você estude os sonhos, dê ouvidos àquilo que o sonho te diz. Então, com esse estudo, com este relacionamento com o sonho, você acaba controlando as suas ações em um sonho. Agora, enquanto isto não acontece, pode ser que você ainda tenha envolvimentos com aquilo que se passa no sonho. Mas aí toma cuidado de, na hora que acorda e se recorda do sonho, então fique imparcial na hora que se recorda, que isto já melhora a situação. Em geral, quando nós percebemos a utilidade de uma atitude destas, nós temos mais facilidade para assumi-la. Agora, aqui uma pessoa está sonhando continuamente que deve dar comida para os seus filhos, e ela então acorda assustada. E outros sonhos, ela fica sabendo que precisa tratar melhor os animais. E ela acorda então com muito remorso. Quando os sonhos falam de dar alimento, de dar ajuda, pode não estar se referindo à ajuda material, à comida ou a outras coisas que as pessoas e os animais podem já ter. Mas aí, simbolicamente, o sonho pode estar se referindo à necessidade de ter um maior cuidado com os seres que estão à nossa volta, ou para amar um pouco mais aquilo que está à nossa volta. O nosso mecanismo interno pode interpretar esta indiferença ou esta falta de amor como falta de alimento, falta de atenção, etc. Então, aí deve estar faltando alguma forma de amor para com aquilo tudo que está em torno, porque o sonho se refere a gente, o sonho se refere a animais. Então, são vários setores que estão chamando atenção pela falta de amor. E aqui uma pessoa está procurando um tipo de paz na vida dela, na vida humana, que ela não tem conseguido. Se você procurar um cassete que se chama O Encontro da Paz neste Mundo, ali vai se explicar bem claramente que enquanto a gente está procurando a paz para si próprio, não a encontra. A gente começa a ter paz quando quer dar paz para os outros. Então a paz não aparece quando a gente procura para si.
A paz começa a surgir quando nós damos paz para os outros, quando nós proporcionamos para que os outros tenham paz. E aqui outras perguntas que todas elas refletem uma falta de interesse das pessoas pelo eu superior, pela alma. Várias coisas que vão acontecendo e que vão envolvendo as pessoas, porque elas não se lembram que elas têm dentro um núcleo interno de sabedoria, não apelam para este núcleo, então podem não ter o alimento que necessitam em certos momentos. Aqui tem um caso como este, que sempre que vem a figueira, ele está em contato com a energia do serviço, mas quando ele volta para o lugar dele, para a sua cidade, ele fica absorvido pela desarmonia e pelo egoísmo dos ambientes. E como ele pode servir numa cidade assim? Como ele pode servir nessas circunstâncias? O que nós chamamos de serviço é a energia da nossa alma fluindo. Então, o serviço espiritual não é só uma coisa externa, não é só o que se passa fora. O serviço espiritual é a nossa alma fluindo para aquilo que estiver acontecendo, para aquilo que se estiver fazendo. E em certos momentos, nós podemos não estar fazendo nada. Nós podemos estar quietos, mas se a alma está fluindo, então ali está acontecendo um serviço. Então, se nós moramos numa cidade, nessas condições das cidades atuais, nós estamos ali talvez para nós estarmos concentrados no nosso eu interno, não esquecermos do nosso eu interno, porque aquilo que nós emanarmos, independentemente do ambiente, independentemente do que acontece, independentemente do que estivermos fazendo, se nós estivermos bem conectados, ali está fluindo o serviço. E isso deve estar influindo no ambiente geral. E uma pessoa sente a necessidade de ser mais impessoal, e este é outro caso. Porque se ela estiver bem concentrada na alma, se ela estiver se lembrando da alma, ela vai conseguir ser impessoal, porque a impessoalidade é uma das qualidades da alma. E nós vamos aprender a diferença entre indiferença e impessoalidade quando percebermos o que a nossa alma expressa através de nós. Porque nenhuma alma expressa indiferença, nenhuma alma expressa frieza, mas a alma expressa um amor impessoal, um amor que flui e vai para todos aqueles que estiverem abertos para receber ou que estiverem necessitando receber. E se nós ficarmos bem junto à nossa alma, nós vamos começar a perceber o que é impessoalidade. E essa impessoalidade, quando começa a fluir de nós, isto é muito imunizante. Não só para nós, mas como para todos. Por exemplo, quando você trata as pessoas impessoalmente, vocês vão notar que emerge dessas pessoas o que elas têm de melhor. Agora, se você as trata não impessoalmente, se você as trata com envolvimento, vocês vão ver que as pessoas vão manifestar um nível bastante inferior de qualidade de expressão. Então, uma pessoa pode ter uma atitude com uma outra, porque aquela outra está envolvida de alguma forma, emocionalmente ou mentalmente. E esta mesma pessoa pode ter uma atitude completamente diferente, de melhor nível, de melhor qualidade, para com alguém que seja impessoal. Alguém que não esteja emanando para ela nenhum estímulo emocional
e mental. Então vocês vão ver a diferença de comportamento de uma pessoa quando ela está diante de uma pessoa envolvida e quando ela está diante de uma pessoa mais impessoal. Vocês podem observar isto e vão ver o valor da impessoalidade. E esta pessoa que está com muita dificuldade para se adaptar às mudanças que estão acontecendo com ele, as mudanças internas, esta pessoa precisa ter paciência com o processo dos seus corpos. Porque na consciência nós vamos fazendo muitas mudanças, internamente vamos fazendo muitas mudanças, vamos evoluindo, vamos ampliando a nossa consciência, mas nem sempre o corpo mental, o emocional e o etérico físico acompanham isto no mesmo ritmo. Então precisa encontrar um equilíbrio entre ter paciência com esses corpos, esperar que eles vão se adaptando e ao mesmo tempo não renunciar ao processo evolutivo, não deixar de continuar buscando a ampliação da consciência. Agora aqui, uma pessoa, depois que começou a se interessar pelo seu eu superior e por toda a sua vida interior, ela viu que algumas amizades que ela tinha não eram mais a mesma coisa e ficavam abaladas. E aconteceu dela ter uma grande amizade e à medida que ela faz esse trabalho interno, esta pessoa vai ficando distante. E ela está pedindo ajuda porque ela gostaria de continuar a ter esta amizade. Como viver o eu interno e manter as relações externas harmoniosas como eram? Nós encontramos uma série de criaturas quando encarnamos que eram todos encontros kármicos que tinham que se realizar. Eram coisas de vidas passadas que não foram completadas, dívidas kármicas que tinham que ser pagas e assim por diante. Todos esses encontros nunca são casuais, que isto não existe, mas todos os encontros da vida são encontros kármicos, que através deles se resolve alguma coisa. Se nós naquela mesma vida entramos no caminho mais conscientemente e se começamos a trabalhar mais a vida interior, então esses encontros kármicos normalmente não servem mais. Não servem mais porque quase sempre eles não acompanham o nosso desenvolvimento. O encontro foi organizado e proporcionado quando estava tudo no mesmo nível kármico para resolver um problema kármico. Mas no momento em que alguém ali começa a entrar no caminho, aqueles encontros kármicos não têm mais sentido. Então se abalam, ficam estremecidos. A menos que alguém das nossas relações kármicas também entre no caminho, inspirada por nós. Por que nós encarnamos com um grupo e entramos no caminho depois de um tempo? Por que a gente já não encarnou com o grupo certo? Sim, porque aqueles que ainda não entraram no caminho precisam de uma oportunidade, precisam de um impulso. Então você entra no caminho no meio deles, porque aí você vai, eventualmente, dar um referencial para eles e alguém vai te seguir. Agora, se nenhum deles se interessar pelo caminho que você assumiu, se eles não se interessarem, eles não podem mesmo mais afinar com você como antes, porque a vibração é diferente. Você, quando entra no caminho, você muda de vibração. Então, aqueles que estão perto, ou eles mudam de vibração também e continuam caminhando com você, ou eles não mudam de vibração e fica uma coisa insuportável. Muitas pessoas ficam num dilema nesses momentos e não sabem se continuam o seu caminho ou se dão importância a isto. A maioria dá importância a isto e para. E espera outra oportunidade de outros impulsos. Mas há aqueles que não. Há aqueles que convivem bem com isto
e continuam o seu caminho, não se separando dos outros, mas dando a entender que a hora que eles quiserem vir atrás, que serão bem recebidos. E a gente vai indo, deixando sempre esta ideia de que não os está abandonando, mas sem deixar de fazer o que deve, porque senão depois uma outra oportunidade cíclica pode chegar em um momento não tanto favorável para a gente poder assumi-la. Essas questões da gente estar num grupo humano ou num grupo kármico e da gente entrar no caminho, isto tem uma função não só para você estimulá-los a acompanhar, como também colocar você em prova para ver o que é mais importante para você. Se é aquilo que você deve fazer ou se é aquilo que as pessoas coligadas estão fazendo. Então, isto é uma prova importante. Dentro desse nível de consciência, nós podemos, nesses momentos, verificar quem nos ama e quem não nos ama. Quem nos ama, segue. E quem não ama, não segue. Você é que fica com ele. Compreende como é? O assunto é assim. Porque o amor é expansivo. O amor é evolutivo. O amor não é limitação. Então, quem te ama, segue você, vai atrás, mesmo que custe esforço, mesmo que custe sacrifício. Então, se você tem relações kármicas que não te seguem, que querem te segurar, que eles não te amam, você aguarde pela prova. E se você os ama, você não deve se reter com eles. Deve dar-lhes a oportunidade de serem atraídos por aquilo que você está desenvolvendo e aquilo que você está fazendo. E aqui uma pessoa diz que tenta transmitir o que ela sabe para as pessoas que ela conhece e as pessoas não estão interessadas nisto. Olha, quando se fala em coisas espirituais, quando se toca num assunto espiritual, quando você transmite para alguém um conhecimento espiritual que você adquiriu, aquela pessoa só se interessa por isso se for um conhecimento que ela já teve numa vida passada e que ela esqueceu. Senão ela não se interessa. Ninguém se interessa por um conhecimento espiritual assim de repente. Então parece que a gente chegou, assistiu uma palestra, leu um livro e logo se interessou. Não, isto não é bem assim. Você só vai se interessar por um livro espiritual, por uma lei espiritual, por uma verdade espiritual, se você já tiver conhecido isto. Então, quando você reencontra aquilo, você se coliga e aí você vai. Então, por mais que você tenha coisas interessantes para dizer, só vão te ouvir aqueles que já ouviram isto, que já souberam isso e que agora têm que ser relembrados. E aí eles ficam tão alegres de terem reencontrado, eles ficam tão felizes de retomar o ponto que eles deixaram, que eles imediatamente concordam com você, aceitam e tudo. Mas é porque eles já tinham aquilo. Ninguém recebe isto pela primeira vez assim. Isto só é agradável para as pessoas, interessante para as pessoas, ou quando elas já tiveram isto e agora estão retomando, ou depois que elas sofrem muito. Porque antes de se sofrer muito, ninguém se interessa por estas coisas. Então, se a pessoa não sofreu o suficiente, se a pessoa ainda tem certas ilusões, não tem como ela se interessar por estas coisas. Ela só vai se interessar por isto quando ela já tiver tido vidas, não uma, vidas de sofrimentos, de desilusões, de ter buscado as coisas de todas as formas e de não ter encontrado, de ter buscado felicidade na vida humana, de ter buscado felicidade nas coisas materiais. Olha, só depois de ter buscado em todas as direções e de não ter conseguido,
é que finalmente numa vida ela vai ouvir estas coisas e vai seguir. Tudo que é espiritual não é para muita gente. Não é para muita gente porque enquanto as pessoas buscam em outras direções e não concluem que não encontra, não vão se voltar para estas coisas. Então não adianta se falar dessas coisas com ninguém? Não adianta. Você fala, você semeia, mas sabe que não vão seguir. Você já sabe disto. Mas ali vale a semente que ficou. Vale alguma coisa. Você sabe que se alguém entrar nesta sala, qualquer um de nós estamos aqui, tudo que existe aqui, os menores detalhes, até os pregos que estão segurando esses quadros, que vocês não estão prestando atenção neles, até eles ficou gravado na memória de vocês. Tudo fica gravado. Está tudo gravado. Não tem utilidade agora. Mas isso está tudo gravado e isto faz parte da memória de vocês. Que dirá uma coisa que a pessoa ouve mesmo sem se interessar. Mesmo que aquilo não tenha nada a ver com ela. Mas ela ouviu, aquilo ali ficou. Então o trabalho espiritual é para ser impessoal, mas é para ser também incondicional. Porque o trabalho espiritual, ou a ação espiritual, não é só para quem está recebendo, ou para quem está entendendo. Isto são sementes que você está jogando e que você não sabe o que vai fazer dentro de cada um e quando. Isto é que precisa ter no coração quando se convive com as pessoas que não fazem este caminho e que não se interessam por este caminho. Basta que elas te vejam, basta que elas saibam que você faz o caminho. Isto dentro da pessoa deixa uma impressão, isto dentro da pessoa deixa uma marca. E isso é suficiente para isto começar a desenvolver nela, numa vida futura, ou num planeta futuro, quem sabe quando, num universo futuro. Aquilo já está ali dentro. Então, naquele momento, vem um raio de luz, ou vem um impulso cósmico, atinge aquilo e a pessoa começa um outro processo. Então, estas coisas são feitas incondicionalmente e sem se fazer nenhum tipo de cálculo. Isto é tudo incondicionalmente feito. Agora, claro que nós teríamos que, apesar disto tudo, saber resguardar o ensinamento. Temos que levar em consideração tudo isto, mas também temos que resguardar o ensinamento e não começarmos a jogar o ensinamento sem um motivo, sem uma impressão que tivemos, não? Que se deveria semear aquilo. Nenhuma criatura que está distraída pelas coisas convencionais, pelas coisas práticas, nenhuma criatura que está absorvida pelo convencionalismo vai dar atenção para uma coisa reflexiva, para uma coisa espiritual. E nós precisamos ter um certo cuidado, porque existe esse lado de nós atirarmos uma semente e que o interior da pessoa pode acolher, mas existe também a possibilidade de uma pessoa que não está aberta e que não está disponível para aquele ensinamento, ela pode de repente ouvir aquilo e ela pode reagir mal com aquilo. Ela pode se envenenar com aquilo. Ela pode se irritar com aquilo. E aí, se ela começa esse processo irritativo, esse processo agressivo, então o que ela emana no plano psíquico vai criar elementais de baixa qualidade. Então nós não vamos ficar falando destas coisas só porque estamos semeando. Isso precisa ter cuidado, porque se alguém pega isto e reage, e se reage muito, no plano psíquico ela cria um elemental de baixa categoria, de baixa qualidade.
Porque esses elementais não são criados pela lei evolutiva. Há elementais muito primários que são criados pelas nossas baixas reações, pelo nosso envolvimento com certas coisas, principalmente no plano astral e no plano mental. Então, quando se percebe que você vai dizer uma coisa que vai irritar alguém, se você puder se controlar, não diga, porque aquele vai criar um elemental com base na reação dele. E também existe uma pequena lei que quando nós passamos uma informação espiritual, que a gente sabe que é evolutiva, que é espiritual, nós teríamos que passar isto de forma que a pessoa faça pelo menos um pequeno esforço para captar aquilo e para acompanhar aquilo. Nós não deveríamos pegar a informação e colocar num nível muito fácil para a pessoa. Não devíamos colocar num nível de facilidade, num nível de comodidade. Porque senão a pessoa que não está preparada, a pessoa que não tem consciência destas coisas, se ela recebe uma coisa toda facilitada, que não lhe dá nenhum trabalho, não lhe invoca nenhum esforço, ela ouve e tem desprezo por aquilo. Isto é muito importante saber no campo espiritual estas pequenas coisas, porque tudo isto cria karma. E tudo isto são obstáculos no caminho quando a gente não aplica. Então parece, não, que uma coisa é muito simples para nós. Mas para uma outra pessoa que nunca ouviu falar naquilo e que não tem ligação com aquilo, aquilo pode não ser tão simples. No você passar para ela, você deve lhe dar um pouco de trabalho. Você passe de uma forma que ela possa compreender, mas não muito. Deixe um pouco de trabalho para ela. Porque senão ela diz, mas isto não vale nada. Isto é assim, isto não vale nada. Uma pessoa gostaria de se libertar da inveja que ela tem dos outros. Aqueles que têm inveja devem se lembrar que quando se inveja alguém, nós estamos incluindo nessa atração tudo que aquele tem de negativo também. Então você tem inveja de uma coisa que ele possui ou uma coisa que ele manifesta. Mas esse sentimento da inveja o envolve todo. Então você acaba invejando também o que você não gostaria de invejar, porque com a inveja vem tudo o que o outro representa. Então, se alguém tem inveja daquilo que é positivo, com isso ela está atraindo também o karma negativo do outro, com esta inveja. E se pode dizer alguma coisa a respeito do poder da fala. A fala, aquilo que nós emitimos, representa a nossa conexão. Então, dependendo do com que você está conectado, aquilo você está manifestando quando fala, quando diz alguma coisa. Se a sua consciência naquele momento representa áreas elevadas do ser, a sua fala emite aquela energia. Mas se a sua consciência está envolvida com áreas materiais do ser ou com áreas emocionais, então a fala está emitindo aquela energia. Você com a fala transmite a energia daquilo com que você está conectado. Você se conecta e uma grande parte daquela energia flui sobre o seu ser, é absorvida pelo seu próprio ser, mas uma outra parte é emitida pela fala. E na fala vai um pouco desta energia pura com a qual você se conectou, mas vai também um pouco da energia do ser. A fala nunca é pura, a fala nunca é
completamente autêntica, por mais que o ser esteja conectado, porque ela em si contém algo do ser também, contém algo da pessoa. Então a fala de alguém pode ser um dado para nós, pode ser uma fonte ou de harmonia ou de desarmonia, segundo a conexão que está acontecendo ali. Quando se entra no caminho e quando se começa a colaborar com a própria purificação, então nestes casos se cuida muito do que se diz, se cuida muito da palavra, se começa a pensar, a refletir antes de falar, e tendo este cuidado, nós passamos a sentir quando estamos falando corretamente ou não. Mesmo quando a fala começa a sair automática, nós percebemos se aquilo está sendo positivo ou não. Percebemos em nós mesmos. E se aperfeiçoamos esse trabalho de cuidar daquilo que se fala, se aperfeiçoamos esse trabalho, nós nos sentimos bem ou menos bem segundo o que falamos. Aquilo começa a influir até no nosso metabolismo, quando a gente já tem consciência daquilo que está dizendo e do poder da fala. E uma pessoa gostaria de saber sobre a arte no mundo intraterreno. Esta arte que é manifestada aqui na superfície da Terra, esta arte sob várias formas, isto é uma maneira de nós desenvolvermos a harmonia e de atrairmos mais harmonia e de suscitar harmonia nas pessoas através dessas formas de arte. À medida que a harmonia vai se instalando, à medida que as pessoas vão ficando harmonizadas, todas as pessoas vão ficando harmonizadas, à medida que o ambiente vai ficando harmonizado, enfim, quando uma harmonia vai acontecendo, a arte material, esta arte externa específica, vai se tornando mais incorporada nos seres e nas pessoas. Então, quando você anda por uma civilização ou por um mundo cheio de obras de arte, é sinal que aquele mundo ainda não está harmonioso. Ele ainda precisa destes exemplos de harmonia fora das pessoas para elas se harmonizarem, para elas verem o que é harmonia. Então, quanto mais avançada é uma civilização, aqui estou falando das civilizações suprafísicas, não no plano físico, que precisa muito de arte sempre. Então, nessas civilizações suprafísicas, nesses níveis mais avançados de consciência, em tudo existe arte. Tudo é arte. Então, no mundo intraterreno, provavelmente nós não vamos encontrar na consciência intraterrena aquilo que aqui se chama de quadros, ou aqui que se chama de música, o que aqui se chama de pintura, escultura. Provavelmente não vamos encontrar isto, quanto mais adiantada é a civilização, porque isso já está incorporado na pessoa. Então cada ser é música, é escultura, é pintura, cada ser resume tudo isto, cada ser tem isto tudo já sintetizado. Então é a vida, é o movimento da vida, é o ser, é a forma de ser, tudo isto é uma arte. E enquanto nós não temos isso completamente realizado, e na superfície da Terra isto ainda está projetado no futuro, então nós precisamos sim de obras de arte para nos inspirar e para nos ajudar neste caminho da harmonia. Mas a meta do quarto raio, que é o raio da harmonia, é que esta harmonia se instale totalmente, se instale nos seres, nas almas, se instale na vida. Então esse é o caminho da arte.
Uma pessoa soube da existência de um livro que fala da saúde da alma. Então ela pergunta se é possível que a alma tenha má ou boa saúde. A alma é este núcleo nosso que encarna, que vai de encarnação em encarnação. Então, dependendo das experiências que a alma fez, através das suas encarnações, esta alma está em um estado ou em um outro. Então há almas que, por terem feito certas experiências, são almas que precisam de repouso, ou que precisam de restauro, ou que precisam de ser ajudadas a encontrar a sua própria luz interior. E nós podemos ajudar a isso, primeiro ajudando o indivíduo a interromper o seu processo de desarmonia. Então, muitas vezes uma alma está bastante, não digo cansada, mas uma alma está bastante marcada pelas experiências que fez através das vidas. Então, para aquela alma, será bom que em alguma encarnação o ser, os veículos, passem por uma prova de interromper certas atividades até que a alma possa se reequilibrar, se reharmonizar, se reencontrar para depois continuar. Agora, nós não podemos cuidar das almas a partir do plano externo para dentro. Para se trabalhar com as almas, para se cuidar das almas, para se colaborar com as almas, há sempre necessidade de um grupo de almas semelhantes àquelas e que nos planos internos se dediquem a este trabalho. Então, nos planos internos, grupos de almas cuidam destas almas que necessitam de apoio ou que necessitam de ajuda. E se estas almas estão encarnadas, cabe a nós reconhecer e dar aos veículos, dar aos corpos nos quais aquelas almas estão encarnadas, as melhores condições possíveis para que aquela alma, naquela encarnação, se comprometa cada vez menos com karma negativo, com atos negativos, que é para ela, no seu plano, no seu nível, poder ir se reequilibrando, se recuperando. Existem curadores nos planos internos, entidades que trabalham no campo da cura e que cuidam desta recuperação das almas, deste resgate das almas. E se estas almas estão encarnadas, aqui nós podemos colaborar com isto, dando a estas criaturas condições delas encontrarem o seu equilíbrio ou reencontrarem o seu equilíbrio, porque aí facilita às almas o trabalho dela lá no seu plano. Porque se a alma está desencarnada e necessita de se reencontrar, necessita de se reequilibrar, ela, desencarnada, tem as ajudas que pode encontrar naqueles planos. Agora, se a alma está encarnada, a necessidade aqui de companheiros ou de colaboradores que em si estejam com uma certa conexão. Porque aí a própria alma desses colaboradores vai inspirar o que deve ser feito, como deve ser feito e assim por diante. Enfim, quando nós lidamos com almas, nós precisamos ter um certo contato com a nossa. Porque aí nós temos uma conexão interna com aquele indivíduo que precisa e temos a inspiração para tratá-lo de uma forma correta ou de uma forma adequada aqui na parte externa. No centro de cada alma existe uma essência perfeita. Então, por mais que a alma necessite se reencontrar, ela tem no seu centro, ela tem na sua essência a perfeição ali como semente ou como luz.
Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Pois não. Você, para ser transmutado, tem que ter as polaridades já equilibradas? O que nós chamamos de polaridade é a situação dentro da alma. Então, se a alma que entra já tem as polaridades equilibradas, e se os corpos já têm uma certa disciplina, isto pode se fazer. A alma que saiu não precisa ter as polaridades completamente equilibradas. Os corpos precisam ter uma disciplina que os permita aceitar uma alma já equilibrada. Tanto assim que os corpos já têm uma certa disciplina, mas nem sempre eles estão habituados ao equilíbrio dessas duas polaridades. Eles estão habituados à sua própria polaridade. O corpo masculino está habituado com a polaridade masculina mais proeminente, e um corpo feminino está habituado com a polaridade feminina mais proeminente. Então ali precisa ter uma certa disciplina, porque se entra uma alma feminina em um corpo masculino, ou uma alma masculina em um corpo feminino, então ali esses corpos já têm que ter uma certa disciplina para absorver isto. Mas aí existe um processo de androgenia que já deve estar instalado no ser e que já deve estar em desenvolvimento no ser. E aí, com este desafio, o processo de androgenia se acentua, se desenvolve. E aquilo que nos corpos ia acontecer durante muito tempo, com esta pequena crise de ter havido uma troca, o processo de androgenia, como defesa do próprio ser, se antecipa e trabalha o ser muito mais rapidamente. Por isso é que em certas transmutações leva-se um pouco de tempo para haver uma adaptação total. Em certas transmutações, dependendo do estado dos corpos e da alma que entra, vai precisar de um certo tempo para que isto tudo se ajuste, isto tudo se harmonize. Eu conheci uma transmutação que levou mais de 2 ou 3 anos para tudo entrar em equilíbrio. E depois há outras transmutações que nem se percebe mudança alguma. Isto depende do estado em que estavam os corpos, do estado de quem saiu, e depende também da energia que entra, da energia que chega.